love you, Matilda. I love you too, Leon. E se o único homem que já matou dezenas de pessoas nunca tivesse aprendido a viver? E se a pessoa que ensinasse esse assassino a sentir fosse uma menina de 12 anos que acabou de ver a própria família ser executada? Essa não é apenas uma história sobre crime, é uma história sobre solidão, sobre trauma, sobre afeto improvável, sobre duas almas emocionalmente interrompidas tentando se reconstruir uma na outra. Hoje, nós vamos mergulhar em O Profissional, não como filme de ação, mas como estudo psicológico brutal sobre vínculo, trauma e identidade. Porque por trás dos tiros existe algo muito mais perturbador. Leon não é frio, ele é infantilizado. E Matilda não é madura, ela é traumatizada. 1. Leon, o homem que não se desenvolveu. Leon, interpretado por Jean Reno, é apresentado como uma máquina eficiente, silencioso, metódico, letal. Mas observe os detalhes. Ele dorme sentado, ele bebe leite, ele cuida de uma planta como se fosse seu único vínculo afetivo, ele quase não lê, ele não sabe lidar com dinheiro, ele tem medo de se deitar. Psicologicamente, Leon é um adulto funcional em tarefas técnicas, mas emocionalmente interrompido. Segundo a teoria do desenvolvimento de Erik Erikson, a identidade adulta se consolida após a fase da intimidade. Leon nunca passou por isso. Ele vive isolado, ele não tem amigos, não tem história emocional visível. Ele é um homem preso na fase da sobrevivência. A planta que ele carrega simboliza isso. Ela não tem raízes, ele diz, assim como ele. Leon é o retrato do indivíduo que sobreviveu, mas não viveu. 2. Matilda, a infância roubada. Matilda, interpretada por Natalie Portman, é o oposto aparente. Ela fuma, ela confronta adultos, ela fala sobre amor como se fosse experiente. Mas isso não é maturidade, é trauma. Crianças expostas à negligência e violência frequentemente desenvolvem pseudomaturidade, um mecanismo de defesa onde a criança tenta assumir controle simbólico do ambiente. Quando sua família é assassinada por agentes corruptos, liderados por Norman Stansfield, interpretado por Gary Oldman, o trauma se cristaliza. Matilda perde tudo. E ao bater na porta de Leon, ela não está buscando abrigo físico, ela está buscando vínculo. 3. O encontro. Vínculo traumático. O que une Leon e Matilda? Não é romance, não é dependência sexualizada, é reconhecimento de solidão. Ambos são órfãos emocionais. Na psicologia do apego, traumas podem gerar vínculos intensos e acelerados, chamados de vínculos traumáticos. Eles se reconhecem como dois seres deslocados do mundo. Matilda pede para aprender a matar, mas o que ela realmente quer é aprender a ter poder, porque uma criança impotente diante da morte dos pais precisa recuperar controle psicológico. Leon ensina técnica, mas aprende afeto. Ela ensina leitura, ele ensina precisão. É uma troca simbólica. Ela tenta se tornar adulta, ele começa a se tornar humano. 4. Stansfield, o caos narcísico. Norman Stansfield não é apenas vilão, ele é o retrato do narcisismo psicopático. Impulsivo, musicalmente excêntrico, violento, desproporcional, obcecado por controle. Ele mata como quem executa uma performance. Psicologicamente, Stansfield representa o prazer no poder absoluto. Ele não mata por necessidade, ele mata por afirmação de superioridade. Sua famosa cena ouvindo Beethoven antes de assassinar não é mais do que estilo. É contraste entre cultura elevada e brutalidade primitiva. Ele é o caos desinibido. Leon é o controle rígido. Matilda é o trauma em formação. 5. Amor ou projeção? Uma das maiores polêmicas do filme é a natureza do sentimento de Matilda por Leon. Ela diz que o ama, mas o que vemos é uma criança buscando figura protetora.
Do ponto de vista psicológico, é transferência afetiva. Ela projeta nele a segurança que perdeu. E Leon, que nunca foi amado romanticamente, confunde cuidado com afeto adulto. Mas há algo crucial. Leon nunca ultrapassa o limite. Ele permanece protetor. Isso transforma a relação em algo mais próximo de vínculo parental substituto do que romance. O filme não romantiza a perversão. Ele explora a confusão emocional causada pelo trauma. 6. O sacrifício. A primeira escolha humana. No clímax, quando Leon decide salvar Matilda, mesmo sabendo que morrerá, ali acontece o ponto psicológico mais importante do filme. Pela primeira vez, ele escolhe algo que não envolve sobrevivência ou dinheiro. Ele escolhe amar, ele escolhe proteger, ele escolhe deixar raízes. Quando entrega o dinheiro para ela e pede que viva, ele está quebrando o ciclo de isolamento. Sua morte não é derrota, é redenção. Ele finalmente se torna humano. Lições psicológicas. 1. Sobre trauma. Trauma não amadurece. Trauma acelera defesas. 2. Sobre solidão. Isolamento prolongado cria adultos funcionais, mas emocionalmente congelados. 3. Sobre vínculo. Conexões inesperadas podem reativar partes da psique adormecidas. 4. Sobre poder. A busca por controle muitas vezes esconde medo profundo. 5. Sobre identidade. Nunca é tarde para desenvolver partes que ficaram paradas. Dirigido por Luc Besson, o filme foi lançado em 1994 e causou controvérsia pela relação central. Curiosidades importantes: Natalie Portman tinha apenas 12 anos nas filmagens. O roteiro original era ainda mais provocativo e foi suavizado para o corte final. Jean Reno inicialmente não queria que Leon parecesse emocionalmente disponível demais. Gary Oldman construiu Stansfield como exagerado propositalmente, criando um vilão quase operístico. O filme dividiu crítica, mas construiu status cult. Hoje é considerado um dos estudos mais complexos de vínculo atípico no cinema da década de 90. O profissional influenciou narrativas sobre assassinos humanizados, filmes sobre mentores improváveis, a construção estética de vilões excêntricos. Mas seu verdadeiro legado é psicológico. Ele pergunta se pessoas quebradas podem salvar umas às outras. No final, Matilda planta a planta de Leon na terra. Pela primeira vez, ela cria raízes. O que antes era sobrevivência se transforma em possibilidade de crescimento. E talvez essa seja a pergunta mais perturbadora do filme. Quantos de nós estamos vivendo como Leon? Funcionais, competentes e emocionalmente parados? Quantos de nós fingimos maturidade como Matilda, quando na verdade estamos apenas tentando sobreviver? E talvez o que todos nós precisamos não seja poder, não seja vingança, mas alguém que nos ensine a criar raízes. Porque no fim, o profissional não é sobre matar, é sobre aprender a viver. E às vezes, isso é muito mais difícil.